Fala moçada, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos aí para a segunda parte dessa nossa aula, hein? Lembrando que nós trabalhamos no momento anterior toda a história ali do povo árabe, a questão do islamismo, né? Agora nós vamos falar da outra vertente aí, pessoal, dos hebreus. Por que outra vertente? Já falamos isso na aula passada, pessoal. Os dois povos de origem aí semita, né? Tem no pai Abraão, o seu patriarca maior, sendo que Abraão teve dois filhos, né? Um deles aí, o Ismael, que acabou dando origem aos árabes, que hoje professam a religião islâmica e estão na Península Arábica. Já trabalhamos bastante isso na aula passada. E o outro filho foi o Isaac, que deu toda a descendência aí para o povo hebreu, que está concentrado somente em um único estado aí dessa região do Oriente Médio, bem pequenininho, como vocês podem ver no mapa em azul, né, que é o Estado de Israel, uma regiãozinha turbulenta chamada Palestina, certo? E hoje eles professam aí a religião judaica. Perfeito? Pois bem, pessoal, para nós falarmos um pouquinho aí sobre hebreus, nós temos que voltar um pouco na história, tá? Vamos ter que usar um pouco aí do aparato histórico para entender de onde vem tudo isso daí. E temos que pegar um mapa do Oriente Médio antigo, tá? Se você pegar qualquer Bíblia, vai ter um mapa muito parecido com esse daí. A região em destaque é chamada de região do crescente fértil, pessoal. Por quê? Porque nós estamos falando de uma área árida, semiárida. Então, essa região em destaque é onde nós temos rios, é onde nós temos ali um pouco mais de umidade e eram regiões que permitiam a chamada agricultura, certo? Ou mesmo ali o pastoreio, perfeito? Uma dessas regiões, então, a Mesopotâmia. Olha lá o rio Tigre, o rio Eufrates, com destaque também para o rio Jordão e para o rio Nilo. Dá uma olhadinha aí, forma uma meia-lua aí, né? Você tem aí a ideia do crescente fértil, porque eram regiões realmente muito disputadas pelos povos aí de 4 milênios atrás. Nossa, professor, 4 milênios atrás? 4 milênios atrás, pessoal, tá? Para entender os árabes, para entender um pouquinho a origem dos hebreus aí, pessoal, nós temos que saber que também, assim como os árabes, né? Eles têm aí uma origem semita, né? Ou seja, vieram ali da região da Mesopotâmia. Pela história, assim, pela tradição bíblica, seriam todos descendentes de um filho de Noé, aquele da arca, né? Um filho de Noé, o Sem, é daí que vem a ideia de semita, tá? Então, Sem seria aí o prefixo, né? E assim como os árabes, pessoal, as histórias e as crenças acabam se confundindo, tá? É difícil saber onde começa a realidade, onde termina ali o fato mitológico. Então, quando envolve fé, é um assunto muito subjetivo, é muito difícil de se discutir e deve-se, ao máximo, sempre prezar pelo respeito, ok? De acordo com as tradições que nós temos bíblicas aí, pessoal, e com alguns relatos históricos, nós sabemos que aproximadamente pelo ano de 1800 a.C., ou seja, quase 2 milênios antes de Cristo, o pai Abraão, né, o patriarca, ele saiu dessa cidade aqui, ó, de Ur, que antigamente ficava na Caldeia, né? Hoje seria o atual Iraque, e ele fez algumas migrações, pessoal, em direção à Síria, até essa população poder chegar próximo ao Egito. Ó. Dá uma olhadinha aqui o caminho que ele fez no mapa. Ó. Ele foi para onde é a atual Síria, chegou até a região de Canaã, que é a atual Israel. Lembrando, pessoal, Canaã na Bíblia é chamada de Terra Prometida. Terra Prometida por quê, meu? Porque se você olhar, ó, ali tá tudo verdinho, significa que ela é uma região mais úmida, ela favorece a agricultura, tá? É menos ruim para fazer a agricultura do que as outras regiões mais secas, certo? É ela, pessoal, que hoje é conhecida como região da Palestina. Ela é o foco de muitos problemas que nós vamos falar ainda nas próximas aulas, certo? Essa regiãozinha que vocês estão vendo delimitadinha aí, que eu coloquei o nome de Canaã, porque na época chamava-se Canaã, né? Hoje é conhecida essa região por Palestina, mas tem um estado, um país aí chamado Israel, certo? Pois bem, pessoal, só que essas migrações não pararam até aí não, ó, foram até essa região do Egito, certo? Sim, na época os hebreus tinham até certas relações com os egípcios, relações comerciais, relações amistosas, mas graças aí à mudança da geopolítica do período aí, né, você tem aí os egípcios escravizando aí os hebreus, relatos esses que estão na Bíblia também, tá, pessoal, enquanto fonte histórica, digamos assim, né, isso no ano de 1567 a.C., uma escravização pelo Egito, né, os egípcios acabaram escravizando aí os hebreus, né, os descendentes diretos aí de Isaac e de Abraão, né, e a própria Bíblia ela relata, pessoal, que nós tivemos ali um retorno do Egito para Canaã, para a Terra Prometida.
De acordo com outras fontes históricas além da Bíblia, é sabido, pessoal, que esse retorno ele se deu aí em grandes grupos que buscavam fugir desse estágio de escravidão, certo? Dentre esses grupos de retorno, nós tivemos um aí com uma grande liderança, Moisés, né? Que é bem citado aí na Bíblia, é um personagem bíblico muito importante, aquele mesmo que teoricamente aí abriu o Mar Vermelho, né? Aí tem até um gifzinho para vocês verem aí de um filme da década de 1950, né? Que, de acordo com o relato bíblico, ele teria aberto ali as águas do Mar Vermelho para que os hebreus pudessem retornar, né? Sair do Egito aí, passar para a Península do Sinai e chegar até Canaã novamente, tá? E é nesse percurso de retorno que você tem aí a estipulação do código religioso, né? Os 10 mandamentos, né? E começa a ter esse retorno aí que durou aí mais de 40 anos em direção aí à Palestina, que seria a terra prometida, Canaã, certo? Se me perguntarem, pessoal, nossa, professor, mas a pé demoraria 40 anos para cruzar tudo isso daí? Não, pessoal, não demoraria 40 anos. 40 anos na Bíblia ele é muito simbólico, né? No sentido que muito provavelmente tiveram que disputar espaços ali, tiveram que se conter em alguns momentos, porque tinham por exemplo, tribos nômades passando pelo local para evitar conflitos, tiveram que conquistar novamente essa terra pela qual passaram, Canaã, né, que hoje é chamada de Palestina, que é a terra prometida ali, né, para o povo hebreu. Até porque você tinha muitos povos que buscavam se estabilizar nessa região, disputá-la, por quê? Porque era uma região úmida. Então você tem aí um pouco mais de chuva, você tem ali um rio Jordão próximo, e você tem ali o favorecimento da atividade da agricultura. Também o pastoreio nômade, por que não? Certo? Ok? Pois bem, pessoal, assim que eles conseguem retomar Canaã, eles acabam se organizando em tribos, né, que são as 12 tribos. Essas 12 tribos acabam se unificando, você tem aí a formação de 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá, que aos poucos também acabam sendo conquistados por povos mais, digamos assim, mais fortes da região, né, povos que sobrepuseram aos povos hebreus, né, ao povo hebreu. É o exemplo, por exemplo, ali dos assírios, dos babilônios, ali, isso em 722 a.C. ainda. Temos depois o domínio do Império Romano, boa parte ali da história bíblica de Jesus Cristo se passa, né, sob o domínio romano, né. O ano de 70 depois de Cristo, que está anotado aí, pessoal, é muito importante para a história do povo hebreu. Por quê? Porque no ano de 70 depois de Cristo, ou seja, alguns anos após o falecimento, após toda aquela história de Jesus Cristo, né, possível ressurreição, lembrando que estamos falando aí de uma questão de fé, conceitos subjetivos e temos que respeitar a todos, lembre-se sempre disso, tá? Respeito sempre em primeiro lugar. Nós temos aí em 70 depois de Cristo, pessoal, a destruição do templo de Salomão pelos romanos, o grande templo, né? E praticamente ali os romanos acabam expulsando os hebreus rebeldes dessa região. Então você tem ali uma diáspora. O que é isso? Os judeus saem pelo mundo, os hebreus saem pelo mundo, pessoal, se espalham por outros países, principalmente países ali mais próximos na Ásia e também da Europa, onde não pudessem ser perseguidos por outros grupos árabes que desde então já eram inimigos, tá? Por causa daquela origem comum que nós já falamos aí na aula passada, certo? Só que detalhe, pessoal, eles tiveram essa saída, essa diáspora para outros países do mundo, acabaram perdendo a sua unidade política, que seria ali a sua região, o seu país, né? Não vamos usar o termo país, porque na época não se utilizava esse termo aí, né? Mas perderam a sua unidade política, a terra local começou novamente a ser ocupada depois por outros povos árabes, tá? Só que esses hebreus que se espalharam pelo mundo, pessoal, eles mantiveram a sua união por meio da identidade religiosa, ou seja, por meio da manutenção aí, pessoal, de uma tradição religiosa judaica, eles conseguiram manter essa união, essa coesão, mesmo estando aí em locais diferentes do globo. Mantiveram vivas aí as suas tradições, certo? Não estranhem, pessoal, o salto histórico que eu vou dar aqui agora, tá? Porque eu estou saindo aqui praticamente do século I para o século XIX. Você vai falar, nossa, mas vai dar um pulo tão grande assim, por quê? Pessoal, percebam que eu até já mudei o título, ó, já passei de hebreu para judeu. Por quê? Nós falamos aí na ideia de hebreus enquanto tendo aí uma unidade política, como se fosse um país na época, né? Uma unidade territorial. Só que eles perderam isso com
a expulsão, com a diáspora aí por parte dos romanos, certo? Eles conseguiram manter a sua unidade, mas espalhados pelo mundo todo, e o que manteve esses hebreus ainda até certo ponto unidos no mundo todo foi a religião judaica. Por isso que até então eles começaram a ser chamados aí de judeus e não mais de hebreus, certo? Ok? Porque você tinha aí vários descendentes de hebreus que nasceram em outros países e mantiveram ainda esses laços religiosos. É daí que a gente vê a importância, pessoal, da religião para a manutenção dessa unidade cultural desse povo, tá? E detalhe, tá? Lá do século I até o século XIX, nós não tivemos migrações judaicas significativas, ou seja, esse pessoal que saiu dessa região da Palestina, né, os hebreus que saíram, que se espalharam principalmente pela Europa, ao longo de 19 séculos aí, você não tem o retorno para essa terra, sejam deles ou dos seus descendentes. Não migrações significativas, ou seja, pequeno número, pouca coisa, tá? Então por isso que eu dei esse salto histórico aí tão grande, ok? A sua manutenção, então, se deu pela identidade religiosa. Olha aí, pessoal, o judaísmo. Só que nós temos que lembrar, pessoal, que a maior parte aí dos antigos hebreus, né, ditos agora aí judeus, se concentraram em países da Europa, certo? E a Europa, durante o século XIX, passou por uma transformação cultural e política muito grande. Nós tínhamos aí o estabelecimento dos primeiros estados, né, os primeiros países, né, aquela coisa do tipo, nossa, grupos com características em comum começaram a fundar unidades político-territoriais, né? Tava caindo aquela ideia de império para entrar aí essa ideia de Estado-nação, né? E com os judeus que lá estavam, essa ideia também floresce, tá? Surge uma ideia aí, pessoal, um movimento chamado sionismo. Primeiro, de onde vem essa palavra? Sionismo vem de Sion, que é uma região montanhosa muito importante ali na região da Palestina, tá, pessoal? O que seria o sionismo? Palavras do autor, ó. Movimento político de cunho nacionalista, surgido entre judeus residentes na Europa com o objetivo de formar um Estado judaico na Palestina. Ou seja, pessoal, os judeus que estavam espalhados principalmente pelos países europeus, perceberam que muitos países europeus estavam se formando enquanto países e também tiveram a mesma ideia. Aquela questão do tipo, puxa vida, por que nós não fundamos um país que possa congregar toda essa nossa cultura judaica na terra que pertenceu um dia a nossos pais, lá na Palestina? Ou seja, pessoal, sugeriram a formação de um Estado judaico 19 séculos depois, tá? Quem impulsionou essa ideia aí foi Theodor Herzl, né? E ele tinha três diferentes tipos de razões, né, para justificar a formação desse Estado. Primeira razão política. Por quê, pessoal? Porque os judeus também enfrentavam perseguições por causa da sua religião, por causa da sua cultura nesses países europeus. É o chamado antissemitismo, né? Ou seja, antissemita, né? Só lembrando vocês, hein, pessoal, do século XIX para o século XX, isso só aumentou, né? Na figura aí de governos extremamente maléficos aí, como é o caso do regime fascista, do regime nazista, né, que resultou naquilo que vocês já viram na aula de história, né? Razão religiosa, pessoal, que eles teriam direito a retornar a essa terra, porque essa terra foi a terra prometida por Deus, Canaã, que hoje é a Palestina, né, pessoal? Pois é, tá lá na Bíblia. Se você observar, tá lá. Então, uma das justificativas que os sionistas buscavam convencer ali os outros judeus de que deveriam retornar para a Terra Prometida, é que a Terra Prometida foi prometida por Deus, então eles tinham direito, ainda que fosse 19 séculos depois, era uma justiça tardia, mas eles teriam direito a voltar, certo? E a razão histórica, porque um dia foi terra dos seus antepassados, né? Então percebam que tinha um embasamento, não é aquela coisa do tipo, vamos montar, por quê? Porque eu quero. Não. Eles buscaram embasar, pessoal, buscaram legitimar a ideia, certo? Alegando que, formando um único Estado judaico nessa região do Oriente Médio, eles resolveriam muitos problemas. Primeiro, aí, as perseguições, né, que os judeus estavam passando no mundo todo, né? Voltariam para a terra que foi prometida por Deus para eles e a terra que os antepassados deles viveram, né? Abraão, Isaac, Jacó, José, entre outros aí que pegam toda a linhagem de Jesus Cristo, né? Pois bem, pessoal, estava lançada aí uma ideia de cunho nacionalista, ou seja, de formação de um Estado, que seria o Estado de Israel, tá? É o nome que eles deram depois para esse Estado, ok? Num primeiro momento, era só
a ideia. No século XIX era só a ideia de formar um país no Oriente Médio, ok? Só que vamos levantar um ponto aí, pessoal. A diáspora ocorreu no século I. Os caras ficaram quase 2.000 anos distantes dessa terra. Então nós temos uma questão, problema aí. Qual é ela? A Palestina, que é essa terra que eles deixaram, teve todo um desenvolvimento histórico, depois dos romanos, papapá, você tem todo um desenvolvimento histórico aí. E pelo menos aí por vários séculos, principalmente aí a partir do século VII, essa região da Palestina já está dominada pela cultura árabe e pela religião islâmica. Lembra que nós falamos do Império Árabe, que começou a se difundir depois aí da morte do Maomé? Lembram disso? Pois bem, pessoal, então desde o século VII, ou seja, já praticamente há 12 séculos, mais de 1.200 anos, essa terra já estava sob o domínio de uma cultura árabe e de uma religião islâmica, passando aí por momentos de cruzadas, como vocês já puderam ver aí em outras aulas de história. Então, era uma terra que depois que eles deixaram, tinha sido ocupado por outro povo, e justamente o povo inimigo que tem a mesma origem deles junto ao pai Abraão, os árabes. Então você tem aí uma questão, problema. Os hebreus, então já chamados de judeus, queriam retornar para essa região de Canaã, a terra prometida, né? Terra prometida por Deus, para poder fundar o seu país, por essas razões que nós acabamos de ver agora, que estão em vermelhinho aí, razão política, razão religiosa, razão histórica. Só que você tem um problema aí, porque a terra não estava vazia, pessoal. Já há mais de 1.200 anos aí, você tinha a ocupação de povos árabes e com a religião predominante islâmica, tá? E essa figura vem a mudar um pouquinho mais se eu pular e fizer um salto histórico. Século XX, galera. Durante o século XX, no início, para falar a verdade, essa região, até a Primeira Guerra Mundial, até a Primeira Guerra Mundial, essa região ela era tomada pelo chamado Império Turco-Otomano. A região da Palestina está aqui, onde, só lembrando, pessoal, hoje é conhecida por Palestina, na época bíblica era chamada de Canaã, mas basicamente seria a terra prometida para esse povo, né, judeu, ok? Estava sob o Império Turco-Otomano, que sai derrotado durante a Segunda Guerra. Não sei porque eu estou de Segunda Guerra na cabeça, durante a Primeira Guerra. Então você tem aí, pós-Primeira Guerra, essa porção de terra aí, pessoal, chamada Palestina, Oriente Médio, dividida em áreas de influência francesa e inglesa, certo? A região da Palestina em si, onde você tem ali o núcleo, que seria Jerusalém, que é uma cidade importante, tanto para os islâmicos, quanto para os cristãos, quanto para os judeus, ou seja, uma bomba relógio, já estava ali sobre uma zona internacional. Então ninguém tinha preferência ali, né, pessoal? Zona internacional. Vamos lembrar que na época a ONU ainda não existia, pessoal, tá? Você tinha uma Liga de Nações, mas não do porte da ONU, tá? Querendo ou não, ficou próximo de uma área de influência do Reino Unido, uma área de influência britânica. Pode dar uma olhadinha pelo mapa aí que vocês vão ver, próximo do cinza ali, estão vendo? Pois bem, pessoal, indiretamente, o Reino Unido ele acabou meio que administrando essa região no começo do século XX, pós aí Primeira Guerra, ok? Só que o Reino Unido ele tinha uma política muito ambígua, Por quê? Porque ele não se posicionava a respeito. No começo do século XX, graças aí ao movimento sionista que nós falamos agora, muitos judeus começaram a adquirir terras, pessoal, nessa região aí da Palestina, que já estava lotada de árabe há 12 séculos, certo? E qual que era o posicionamento do Reino Unido? Qual que era o posicionamento da Inglaterra a respeito disso? Dá uma olhada aqui, galera. Olha aí, ó. Nós temos uma posição ambígua. Olha só uma carta que foi mandada de um conde para um lorde, pessoal, na época. O governo de Sua Majestade vê favoravelmente o estabelecimento na Palestina, ou seja, naquela região da Terra Prometida, de um lar nacional para o povo judeu. Ou seja, a Inglaterra vê com bons olhos a formação, ou via, né, com bons olhos, a formação de um Estado judaico lá, né? E empregará todos os esforços para facilitar a realização desse objetivo. Agora que vem a parte estranha. Ficando claramente entendido que nada será feito que possa acarretar prejuízos aos direitos civis e religiosos das comunidades não judias na Palestina. Ou seja, a Inglaterra seria a favor da formação de um Estado judaico, mas sem prejudicar os árabes que já estavam lá. Pessoal, nós estamos falando de dois povos que são adversários, são inimigos aí há 4.000 anos. Né? Quando a gente fala inimigo, não significa que todos odeiam todos, mas sempre tem aqueles grupos de radicais que buscam ali colocar fogo no pavio, né, pessoal? Então são 4.000 anos de disputas territoriais. Aí você vê o governo
o governo inglês na época fazia essa política de dar uma mão para um, outra mão para outro. Ficou uma coisa meio estranha. Com isso, nós temos o quê? Uma intensificação da imigração judaica para a Palestina, ou seja, muitos judeus começam a adquirir terras nessa região da Palestina que já estava tomada por árabes já há 12 séculos. Começa o quê? A intensificar os conflitos, galera. Você tem aí a intensificação de conflitos, certo? Ok? Soma-se a isso que entre 1918 e 1939, ou seja, entre a Primeira Guerra e a Segunda, nós temos aí a ascensão desses governos, como nós já falamos para vocês aí, né? Governo fascista na Itália, o nazismo na Alemanha, governos totalitaristas, né? Isso aumenta a perseguição a judeus na Europa e aumenta também as correntes migratórias, ou seja, se muitos não tinham interesse em voltar para o Oriente Médio, para a terra dos seus pais, dos seus antepassados, graças a essa perseguição, principalmente aí do nazismo alemão, pessoal, muitos judeus mudaram de ideia e começaram a migrar de volta para essa região da Palestina e aumentar o contingente, ou seja, aumentar o número de judeus em terras onde antes estavam apenas os árabes, ou seja, o sionismo ganhou mais força. O sionismo ganhou mais força, só que com isso os conflitos também aumentaram. Nossa, e deu no que isso? Calma que isso daí é assunto para as próximas aulas. Falou? Abraço para vocês, galera. Até a próxima!